alguns grupos, né? Não? Tá tudo certo? Bom, então eu vou começar falando de algumas dúvidas que foram surgindo, né, nessa semana. E aí, pessoal, não especificamente da turma de vocês, tá? Dúvidas que surgiram da disciplina. Que algumas foram da turma da manhã e outras da turma da noite. Então, entre elas, alguns trabalhos da turma da noite também já postaram o trabalho, né? E alguns trabalhos que eu tenho visto, eu estou gostando bastante. Alguns estão apresentando as propostas pedagógicas em formas de planejamento, bem detalhado. Então, gostaria de frisar que não é necessário, tá? Vocês podem apenas escrever alguns parágrafos explicando como pretendem trabalhar, não necessariamente um planejamento com todos os passos, tá? Só um pouquinho, vamos ver o bate-papo aqui. A Júlia ia perguntar sobre isso. Então, não é necessário um planejamento, certo, gente? Com todos os elementos que o compõem, tá? Podem escrever parágrafos explicando como vocês vão trabalhar, né? Como vocês pretendem trabalhar com as crianças, a partir dessa experiência, desse ponto, desse lugar que vocês escolheram para fazer a pesquisa, tá? Vocês escolheram esse lugar, né? Então, por que ele é importante? De que forma que ele vai contribuir na aprendizagem dos alunos? E como vocês trabalhariam com as crianças na escolha desse ponto turístico, por exemplo, né? Então, vocês escolheram a Praça Tamandaré. Vão apresentar os aspectos geográficos, a localização. Tem um pessoal que está apresentando mapas, assim, tá bem legal. Como chegar nesse lugar, os pontos de referência, né? Podem colocar todos esses aspectos na pesquisa geográfica, tá? Não basta só ter um endereço, tá, gente? Porque a pesquisa geográfica não é só colocar o endereço do local, né? O que a gente precisa saber nas questões geográficas daquele lugar? Tá? Então, não é apenas colocar o endereço, ó, a Praça da Mandaré fica em tal lugar. Isso é pesquisa geográfica? Não, né? Até no trabalho ali, no encaminhamento, tem os itens ali, o que eu peço enquanto pesquisa geográfica. Tá? Acho que isso aí a gente precisa dar uma revisada. Isso, a Rafa está contribuindo ali, isso aí. Tá? E tem outros aspectos também, né? Vocês vão percebendo ali. Na pesquisa histórica, então, fundação, criação, né? Vários aspectos também que eu coloquei ali no texto, no encaminhamento do trabalho. Outra dúvida que está surgindo, professora, a gente não tem encontrado material sobre esse ponto que nós escolhemos. Isso é muito comum, né? Tem vários lugares aqui da cidade que a gente às vezes não encontra. Então, eu ainda estou recebendo algumas dúvidas assim, não foram nenhuma nem duas. Bom, diante do conhecimento que eu tenho, da experiência de já ter trabalhado com essa disciplina, o que eu tenho feito? Eu dou algumas indicações, né? Eu não encaminho um trabalho pronto, ó, pesquisa essa tese. Eu não vou estar contribuindo com vocês dessa forma, né? Porque é um trabalho de pesquisa, vocês têm que aprender a pesquisar. Então, eu não estou contribuindo se eu encaminhar para vocês uma tese, um artigo que diz sobre a Prefeitura do Rio Grande. Não, vocês é que vão ter que buscar nesses meios. Então, eu indico algumas possibilidades. Ó, tem um blog. Olha, eu sei que vocês podem procurar na biblioteca virtual da FURG, talvez vocês encontrem teses, dissertações, TCCs. E ali na biblioteca da FURG, quando a gente encontra, a gente vai no link e a gente abre esses trabalhos. Estou falando aqui de produções acadêmicas, não estou falando dos livros. Né? Ali os livros da FURG, a gente teria que ir presencialmente buscar os livros, mas não é o caso da nossa disciplina. Então, as teses, as dissertações, os TCCs da área da história da FURG, possivelmente vocês vão encontrar. Bom, mas mesmo assim a gente não encontrou. Bom, aí só me resta dizer para vocês que, infelizmente, vocês vão ter que buscar um outro ponto para pesquisar, né? Porque, se não tivéssemos em tempos de pandemia, eu ia sugerir, como já foi feito em outras disciplinas, em outras turmas, a pesquisa autobiográfica, né? A pesquisa de narrativas. Vocês iriam até esse local escolhido por vocês e fariam entrevista com as pessoas que lá trabalham, que lá moram, que lá estudam, dependendo do lugar que vocês escolheram. Por exemplo, se é a prefeitura, vocês querem saber um pouco da história da prefeitura,
Vocês iriam até a prefeitura, iriam se apresentar, iriam falar do objetivo do trabalho, iriam procurar se teria alguém nesse lugar, na prefeitura do Rio Grande, que poderia ceder uma entrevista para falar um pouco sobre a história, construção, tal da prefeitura. Mas nesses tempos de pandemia que estamos, eu nem solicitei esse tipo de pesquisa narrativa, de entrevista e tal. Por isso que o trabalho de vocês ficou um pouco mais restrito, e que eu até nem acho que ficou tão restrito assim, porque só não apresentei a proposta de entrevista, porque a geográfica, a história e a fotográfica vocês estão conseguindo fazer muito bem, por sinal. Agora, a parte das entrevistas com as pessoas, eu não me senti à vontade de sugerir, ainda mais na atual situação que estamos com bandeira preta, né? Então, não é momento de sair a determinados locais e fazer entrevista, é momento de ficar em casa e trabalhar com o que se tem. Tá, gente? Um pouquinho, então, que eu tô falando agora é o que surgiu durante essa semana, da última aula que tivemos até hoje. Dúvidas, né? Perguntas sobre esses aspectos. Como eu tô falando, não necessariamente só da turma de vocês, tá? O que mais? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar algo sobre o trabalho ainda? Eu acho que é válido fazer sobre Belas Artes. Se tu acha que quando tiver tua turma de terceiro, quarto ano, eu só acho que tem que ter um enfoque, assim, né? O Belas Artes, para conhecer, né, esse lugar, a construção, a fundação, a importância dele, o que ele contribui, sempre levando para a questão educativa, tá, Rafa? Né? Tentar descobrir o que ele apresenta, o que ele proporciona para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? O que isso contribui na formação dessas pessoas e por que tu acha que é importante tu levar os teus alunos da escola lá? E aí, se é uma escola de periferia, o Belas Artes, ele acolhe essas crianças de baixa renda? Ou tu vai levar uma turma de periferia num lugar que talvez seja uma realidade um pouco distante para eles, porque não acolhe pessoas de baixa renda, porque não é essa a proposta, e eu não estou criticando. Então, a gente tem que saber tudo isso, né? Porque uma coisa é eu levar uma turma de uma escola particular no Belas Artes, que são crianças que muitas vezes já conhecem. Outra coisa é eu levar umas crianças de uma escola de periferia, e aí eu estou falando porque eu trabalhei nessas duas comunidades diferentes, eu trabalhei numa escola privada, trabalhei numa escola de periferia, e eu tinha que pensar muito bem onde levar e o que problematizar, porque são situações bem diferentes, são contrastes sociais muito diferentes. Então, acho que só isso que tem que pensar, tá, Rafa? Então, no momento que tu descobrir que lá no Belas Artes tem a possibilidade de acolher crianças, né, de baixa renda, que as famílias podem ir, podem levar e tal, tem bolsas de estudo, perfeito tu levar e apresentar esse universo para as crianças que muitas vezes desconhecem. Agora, se tu não tem essa informação, é importante problematizar isso, tá? Só continua chegando, já somos 17. O que mais? Seguimos, então? Vou entender que não há mais dúvidas acerca do trabalho de pesquisa, tá? Bom, pessoal, então assim, ó, vamos lá, para quem tiver o computador ligado ali, tiver aberto o AVA, se quiser acompanhar ali a disciplina, tá? Estou fazendo isso agora. Bom, então, nossa última aula hoje é síncrona, né? Então, vamos ver um pouquinho da aula de hoje. Então, hoje a gente vai começar a discutir sobre a avaliação da aprendizagem, né? Bom, esse tema da avaliação é um tema lá do campo da didática, né? E eu acredito que vocês já devem ter discutido sobre avaliação. Acredito que a minha disciplina não está inaugurando essa discussão na turma de vocês, tá? Então, o que eu venho falar? O que eu venho discutir? O que eu venho convidar vocês a pensar sobre avaliação? O que eu entendo de avaliação é a partir das ideias dessa autora, né, que eu escolhi para trabalhar com vocês, a Maria Tereza Esteban. Para mim, é uma referência nesse campo, né? E eu acho que são muito coerentes
as pesquisas dela, os estudos, os apontamentos que ela traz acerca da avaliação. Com a experiência que eu tive na escola, e a partir do texto que ela fala, né, desse processo da avaliação enquanto exclusão, o quanto a avaliação exclui, o quanto a avaliação também contribui para a evasão escolar, a questão da gente pensar numa outra cultura sobre a avaliação, vem muito ao encontro do que eu sempre percebi na escola, né, e depois no que eu fiquei estudando na teoria, tanto na minha graduação, quanto nos estudos que fui fazendo no decorrer da trajetória profissional, né. Então, aliado à experiência da escola, com especialização, com mestrado, doutorado, e mais a experiência do dia a dia, né, nos cursos de formação de professores, pedagogia, letras, química, física, matemática, os cursos que eu já trabalhei na FURG. Então, eu fui me dando conta cada vez mais que o que ela fala, eu acho que vem muito ao encontro que a gente vive, né? Infelizmente, a avaliação ainda tem sido um instrumento para a exclusão. A avaliação ainda não é vista como uma possibilidade de contribuir na aprendizagem dos alunos. A avaliação ainda é vista de forma geral para todos, né, que formata todos os alunos, padroniza, sem considerar a singularidade, a individualidade, as dificuldades individuais. Né? Então, a autora vai trazer um pouco dessas questões para a gente estar discutindo. Bom, então, o que eu fiz, né? Eu trouxe, então, ali na nossa aula, a discussão dessa autora, e a gente sempre pensando lá na nossa sala de aula, né? Pensando na nossa disciplina, pensando no nosso trabalho com as ciências sociais, como que a gente vai estar avaliando, né? Quanto de nós lembra, sei lá, pelo menos quem esteve nos anos iniciais, na década de 80, como eu tive, que foi o meu caso, e eu me orgulho, né? Não tenho vergonha da minha idade. Então, eu acho que a gente lembra muito, não sei vocês, dos questionários. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. E aí talvez alguém me diga que não, mas eu sou da final da década de 90 e eu também lembro. Não, mas eu atualmente, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu estava no PIBID e eu ainda vi isso. Né? Não, mas o meu sobrinho ainda traz questionário para casa. Não, mas os meus filhos trazem. Então, a questão do questionário não é tão diferente daquela discussão que a gente fez do livro didático, né, das datas comemorativas. Práticas institucionalizadas, práticas que foram perpetuando, que foram se repetindo no dia a dia. Práticas que nós agora, saindo do curso de formação daqui a pouco, temos que ter uma outra postura, né? Se hoje a gente está aqui no curso de pedagogia criticando essas práticas de cópia de livro didático, de pergunta e respostas de questionário que não levam o aluno a pensar, quem descobriu o Brasil? Responde, Pedro Álvares Cabral. Agora vai ter prova de estudos sociais. O que eu vou perguntar na prova? O que eu mandei no questionário para eles estudarem. A criança vai, estuda, memoriza e transfere para a prova que a professora está pedindo. E aí vocês devem estar lembrando que prática, como o Paulo Freire denominou esse tipo de prática? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Por favor, vocês estudaram Paulo Freire, vocês conhecem o bom velhinho. Não conhecem? Eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Conseguem ver? Eu sei que conhecem, é uma brincadeira. E aí? Que prática é essa? Eu apresento para o aluno memoriza, o aluno depois na prova, ele bota tal qual eu solicitei, ele memorizou, e eu chamo isso de que tipo de educação? Ah, eu não vou sair dessa pauta enquanto vocês não falarem. Eu não lembro o nome, mas acho que é tipo educação bancária. Exato. É a educação bancária. A educação do depósito. Do nome. Não tem problema, mas a gente tem que arriscar. É a educação do depósito. Eu deposito o conhecimento no meu aluno e depois eu tenho que sacar. Eu tenho que ter. E aí, como é que eu tenho de volta? Quando ele coloca esse conhecimento, que eu não sei se a gente pode chamar aqui de conhecimento, na prova. Eu acredito que não é conhecimento, porque se é conhecimento, teve uma construção. E quando eu deposito, ele não tem a possibilidade de construir, não é? Apenas de receber.
Então, gente, aqui aproveitando isso a gente continua falando, eu não estou fugindo do tema, a gente continua falando de avaliação, é um tipo de avaliação que se denomina, né, no campo dos ensinos ali da pedagogia da autonomia, da pedagogia do oprimido, que Paulo Freire vai chamar de tipo de... Ele não fala especificamente da avaliação, mas ele fala de uma prática que denomina como educação bancária. Então, esse tipo de ação, né, de atitude, de prática pedagógica, muitos de nós viveu, né? Em algum momento da vida teve que dar conta de um ensinamento desse, né? De receber o conteúdo, decorar, levar para a prova, 2, 3 dias depois não lembrar mais, né? Estar na 4ª série, aprender, receber aquele conteúdo, quando chega no 5º ano, tem de novo essa temática, não lembra mais. Né? Então, eu, quando estava na escola, eu lembrava muito disso, né? Eu disse, mas, gente, vocês aprenderam isso lá no 2º ano, como é que vocês não lembram? As crianças não lembravam, né? Aquela velha palavra, né? Sondagem. Começa o mês de março, a gente começa a fazer a tal sondagem, né? Relembrar um pouco do que foi trabalhado no ano anterior, né? Fazer um levantamento dos conhecimentos, dos saberes, né? Dos nossos alunos. E aí a gente se depara que o aluno, eu não lembro. Eu não lembro. E tu tem certeza que ele trabalhou. Tu tem certeza que foi trabalhado esse conteúdo. E ele não lembra. Agora, a forma como isso foi construído. Então, nesse sentido, como que a gente vai avaliar, né? Essa prática de avaliação, e aí eu trago, discutir avaliação na minha disciplina, embora seja mais específica lá da didática, para pensar, para romper com esses questionários, para a gente hoje estar aqui criticando, mas depois estar na escola, lá no estágio, ou em outra situação, né, de professora efetiva de uma determinada escola, concursada, né, da gente não ficar repetindo essas práticas, né? Se a gente problematiza aqui, vamos problematizar lá no dia a dia. Mas daí vai dar trabalho pensar de uma forma diferente? Vai, mas vai contribuir na construção do conhecimento dos nossos alunos. Tá? Então, vamos voltar aqui um pouco. Alguém fazer um comentário? Deu uma congelada aqui, mas acho que agora vocês me escutam. Escutam? Então, é importante a gente lembrar sempre, né? A avaliação, a gente tem que pensar em critérios, certo? Vamos falar um pouco... É claro que eu estou comentando um pouco, né? A gente está retomando aqui o texto. Na verdade, nem sei se seria a palavra certa retomando, porque como a aula começou hoje, eu acredito que vocês não fizeram a leitura do texto ainda. E não tem problema. Não tem problema nenhum. Vocês têm tempo para isso, vocês também estão focados no trabalho, né? Mas eu acho que é importante a gente começar a aula já iniciando essa discussão do texto também. Então, aqui eu vou trazer elementos que o texto traz, mas nem todos, é claro que eu quero que vocês tenham a leitura de vocês, né, o posicionamento de vocês, então eu não vou também ficar influenciando a leitura de vocês. Porém, eu trago um pouco, alguns elementos também de outros referenciais teóricos, que dialogam muito com a Maria Teresa Esteban, né? Então, Melchior é um autor também que trabalha nesse campo da didática, da avaliação, e ele vai estar falando, né? Ele sempre propõe uma avaliação que seja formativa. E o que seria essa avaliação formativa? Uma avaliação que contribui para a formação. Avaliação formativa, formação. Formação de quem? Do sujeito aprendente, ou seja, do nosso aluno, da criança, do jovem, do adulto. Então, para a gente pensar um pouco nessa avaliação que seja formativa, uma avaliação que contribua para a formação, e eu acrescentaria para a aprendizagem. Como que ele vai sugerir essa avaliação? E como que eu compreendo o que ele diz, né? E como que eu concordo, porque vivi isso na prática? Quando a gente faz um processo avaliativo, quando a gente oportuniza situações avaliativas para o nosso aluno, sejam elas provas, trabalhos, construção de material didático, maquetes, mapas, aula passeio que eu vá avaliar, o que for, mas que eu avalie pensando sempre com a intencionalidade de descobrir o que o meu aluno aprendeu até esse momento e o que de fato ele ainda não conseguiu aprender. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com prova? Claro que sim. Eu sou uma professora que no curso de formação de professores, qualquer licenciatura, dependendo da disciplina, e a maioria delas que eu trabalho me favorecem isso, eu trabalho com prova sim. Prova individual, sem consulta, sim. Inclusive essa disciplina.
Nós agora estamos num outro formato e eu fui reinventando a minha didática. Porém, eu sou uma professora que trabalho com provas também. A disciplina de vocês, eu trabalho com prova no primeiro e no segundo semestre, no primeiro bimestre e no segundo. Ou trabalho só no primeiro, depende muito. Por quê? Porque eu quero saber o que o meu aluno, o que o estudante do curso de pedagogia, até aquele momento, conseguiu compreender, assimilar da minha disciplina. Ah, mas então ele só vai saber se ele aprendeu por meio de prova? Não. A prova é um dos meus critérios. Então, não é tradicional, não é ultrapassado a gente trabalhar com provas. A gente pode trabalhar com provas, sim. A questão é o que eu vou apresentar nessa prova, nessa atividade avaliada, porque nas escolas que eu trabalhei a gente não usava mais o termo prova, nós usávamos atividades avaliadas, né? E essa atividade avaliada ela não era extensa, ela tinha algumas questões ali, discursivas, outras nem tanto, né? Mais objetivas, depende do nível de ensino que nós estamos, com questões que levassem o aluno a pensar sobre aqueles conteúdos conceituais que foram trabalhados durante aquele período, né? Então, perguntas problematizadoras, perguntas que levem meu estudante do curso de pedagogia, que levem minhas turmas lá da escola a pensar na hora de se posicionar. Não é pergunta e resposta do que está no livro, mas sim que leve os alunos a pensar. Bom, e aí eu tenho o meu momento de correção. Nesse meu momento de correção é que vai me oportunizar saber o que meu aluno aprendeu daquele conteúdo conceitual. É esse o momento que eu conheço também o meu aluno, além das minhas observações do dia a dia, no cotidiano da sala de aula, nesse momento de parada, de sentar, de escrever sobre o temática que está sendo problematizada. Esse é o momento. E quando eu, enquanto professora, tenho o papel nesse momento de perceber o que meu aluno aprendeu até ali e o que ele não conseguiu compreender ainda. Por que ele escreveu dessa forma? Está equivocado. Ele não conseguiu compreender ainda o que a gente está trabalhando. Certo? Esse é o meu papel. É para isso que serve a avaliação. No momento em que o professor, a partir do momento que o professor fez a correção dessas atividades avaliadas, fez um levantamento dos saberes presentes e dos saberes que estão faltando, né, que os alunos tiveram dificuldade, a partir daí, então, ele repensa suas práticas. Bom, a turma ainda está com dificuldade, a maioria dos alunos está com dificuldade sobre esse aspecto, sobre essa temática, sobre esse conteúdo. Então, eu preciso retomar. Nesse sentido, eu estou dando exemplos mais práticos, tá, pessoal? Para a gente entender a avaliação formativa que o autor Melchior vai trazer. É nesse momento, então, que a avaliação está sendo formativa, porque está sendo formativa para o estudante, no momento em que ele consegue expor o conhecimento que ele construiu acerca do que está sendo solicitado, e está sendo formativa para o professor, no momento em que ele recebe essas avaliações dos alunos e vê onde é que ele precisa avançar, onde é que ele precisa explicar, ver outras metodologias, porque daquela forma que ele explicou, o João não conseguiu aprender. A Mariazinha conseguiu, mas o João não. E eu tenho que resgatar isso. Eu não posso deixar o João sem essa compreensão. Eu tenho que, de alguma forma, resgatar. E como que eu resgato? Com um olhar atento às singularidades. Ah, professora, mas a gente tem turmas de 30 alunos. Eu sei. Eu estava na escola. Eu também tive. Se eu tivesse ficado só na graduação, mestrado, doutorado e aqui na FURG, talvez eu ficasse um pouco assustada quando vocês me dissessem: ah, professor, mas existem turmas de 25, 30 alunos, como é que a gente faz isso? Eu sei. É difícil? É. É o desafio da nossa profissão. Todas as profissões têm seus desafios e a nossa não é diferente. Lidar com as singularidades não é fácil, mas é possível e é necessário, na medida que a gente se preocupa com a aprendizagem dos alunos. Eu não posso simplesmente achar que a turma aprendeu sobre isso. A turma não aprendeu. Ok. Quem é que conseguiu avançar? Quem é que não conseguiu? Então, eu tenho que ir lá e fazer esse resgate. Né? Eu tenho que ir lá e retomar. Não sei como é que ficou, se ficou claro para vocês, tá, gente? Eu vou explicando um pouco que esse autor vai trazendo e que ajuda a gente a avançar, porque dialoga muito com o texto da Maria Tereza Esteban também. Então, acho que é importante. Como ela não traz esse aspecto no texto, dessa avaliação formativa, acho que é importante a gente dar uma retomada. Como eu digo para vocês, né, desde o início, eu sei que a discussão da avaliação com a turma de vocês não é a primeira, eu sei que vocês já devem ter estudado na didática, tá? Mas eu acho que quem é que trabalhou didática com vocês? Só para me ter uma ideia. A Joyce.
A Joyce? Então, acredito que ela tenha trabalhado também, né? A avaliação. A Joyce também tem uma experiência, ela trabalhou um tempinho na escola de educação básica. A Joyce também tem uma gente prática. Trabalhou em didática mais teoricamente. Na prática, a gente viu muito pouco dessas discussões. Ela entrou bem no conteúdo inicial, assim, e trouxe bem a teoria, mas nunca a gente associava muito com a prática. Ficou mais nos clássicos e nessas discussões. Entendi. Mas trabalharam a temática da avaliação. Só para me saber onde é que eu estou pisando. Superficialmente. Assim como esse teu texto traz, não. É a primeira vez que a gente está vendo nesse formato. Tá, entendi. Só citados, assim. Tá. A Mariana fez um comentário ali no bate-papo, interessante vocês darem uma olhada. Que bom, Mariana, essa é a ideia mesmo, né? Porque a prof está repetindo a avaliação, mas cada professor vai dar um direcionamento. É como eu falei desde o início, o meu direcionamento para as discussões vão ser sempre relacionados à prática, porque é para lá que vocês vão, né? Mas cada professor tem a sua prática, né? A sua forma de trabalhar. Vocês vão estar na escola daqui a pouco, a Charlene vai ser a professora da turma do segundo ano A Rafa vai ser a professora do segundo ano B, e cada uma vai ter uma forma de trabalhar, e tá tudo certo, né? Isso que é o bacana, essa diversidade, essa forma diferente de se trabalhar, porque daí possibilita que a gente aprenda uma com a outra, né? Então, vocês aprenderam um pouco com o que a Joyce trouxe, e eu espero, né, singelamente, que vocês aprendam um pouco com o que a gente está debatendo hoje e que o texto traz também. Certo, turma? Bom, eu queria só deixar claro um pouco dessa questão da avaliação formativa que o Melchior traz, porque eu também acho que a gente não pode ficar só pensando em prova, se a gente faz prova, se a gente não faz, né? Ou trabalhar historicamente o que se discute sobre avaliação, que isso aí eu acredito que vocês já fizeram. Voltando, então, no texto disponível para a aula de hoje, que vocês vão estar articulando ali, tem algumas questões também para vocês se posicionarem no fórum, o fórum é avaliado, vocês têm duas questões, né? Então, esse fórum, a avaliação de vocês nesse fórum, não é se a Charlene conversou com o posicionamento da Rafa. Ótimo, se tiver tempo, se quiser fazer isso. Mas o meu olhar avaliativo é se a Charlene se posicionou acerca das duas questões, certo? Bom, mas ela se posicionou das duas questões e ela ainda dialogou com a Rafa, e tudo bem, aprendizado para ela, tá? Mas o meu foco da avaliação é perceber o que ela entendeu e o que ela se posicionou sobre a questão 1 e sobre a questão 2, certo, turma? Bom, e aqui, explicando um pouco dos meus critérios de avaliação, eu vou falar dessa importância dos critérios de avaliação, certo? Vocês devem ter percebido que no trabalho de pesquisa, lá mais para o final, tem uma tabela, trabalho de pesquisa que vocês têm que postar dia 26. E nessa tabela tem os critérios de avaliação, não sei se vocês perceberam. Isso a autora traz também, né? Da importância da gente ter esses critérios claros. Não só ela, como vários autores do campo da avaliação. Quando discute ter prova, não ter, avaliar, não avaliar, isso não importa. Importa é que a gente tenha os critérios de avaliação transparentes, que vocês saibam por que não tiraram 10 no trabalho e tiraram 8,5. Por que tiraram 10, 9 e não tiraram 10? E agora eu lembro de um episódio, 2 episódios na escola, e aqui foi na escola, esses 2 exemplos reais, eu vivi na escola particular. Bem no início da carreira, gente, bem início, né? Só um pouquinho eu vou olhar aqui o bate-papo. Que bom, Mariana. Então tu está conseguindo relacionar exatamente essas práticas de exclusão, essa discussão toda que o texto traz com que a Joyce trabalhou. Ótimo. Não, Rafa, não podes dialogar com o colega e não dialogar com o texto. Podes, mas não vai ter avaliação. Esse fórum está com os critérios bem específicos, tá? Então, a Rafa pergunta, posso dialogar no fórum dialogando com o colega e não dialogando com o texto? Pode, mas não vai ter avaliação. A avaliação vai ser se tu estás me respondendo as duas perguntas. Essa pergunta é importante, tá, da Rafa? Bom, voltando, deixa eu lembrar, eu ia citar o exemplo de critérios. Eu era professora da antiga segunda série, lá em 2003, 2004. E eu fui questionada por uma mãe no ditado. Lembram daquela prática de ditado? Pois é, eu trabalhava ditado.
Por que eu trabalhava ditado? Porque eu queria saber se as crianças sabiam a escrita daquele grupo de dificuldades que se usava na época, ortográficas. Por exemplo, eu estava trabalhando com NH, LH, estou dando um exemplo. E eu fiz um ditado para ver se eles estavam conseguindo compreender. Naquela época, a prática de trabalho com ditado, assim, bem tradicional, digamos assim, que até nós também tivemos, era bastante recorrente. E eu fiz um ditado. E ditado valia nota, mas não nota do semestre. Aquela nota que a gente bota, 10, vocês já devem lembrar disso, né? 10 palavras. Ah, tirou 8 de 10. Mas isso não é nota do aluno no final do ano ou no semestre. E eu lembro que teve um aluno que tirou 9 de 10, porque errou uma palavra. Eu acho que a palavra era com 2 R's no dia, e ele botou um R só. E a mãe foi na porta, eles entraram, eu busquei eles na fila, as crianças se acomodaram e a mãe continuou batendo na porta. E ela disse, eu queria falar contigo. Eu disse, eu tenho horário, porque como a escola particular, a gente tinha horário de atendimento, né? Eu disse, meu horário de atendimento é tal dia, tal horário, é muito importante. Não, é rapidinho. Aí eu fiquei super constrangida, as crianças ficaram na sala de aula sozinhas ali, né? E eu na porta com ela. Aquela coisa que acontece muito no dia a dia, né? A mãe vai na porta falar com a professora. Dani, por que eu tiro 9 no ditado? E lá na palavra, estava marcado de caneta ali que faltava o R, né? Eu disse que essa palavra está errada. Não está errada, só esqueceu do R. Aí eu soletrei a palavra para ela com 2 R's e com um R só. E perguntei para ela qual estava certa. E ela disse, não, essa primeira, que a primeira era com 2 R. Eu disse, então, por isso que está errado. Ah, não, por causa de um R. Sim, por causa de um R. A palavra não está correta. A palavra está errada. E se a palavra está errada, não é 10, é 9. Tu me desculpa, mas eu entendo dessa forma. Ela foi na direção, saiu da minha sala, foi na direção. Escola particular. Qual foi o posicionamento da direção? O mesmo meu. Não, mãe, mas tu tem que entender que a professora está correta. A professora não te explicou? Não, porque se ela não te explicou, eu vou lá conversar com ela. Não, a Dani me deu a explicação exatamente o que tu está falando. Mas assim, eu não entendo dessa forma. Não, mas é assim que funciona. Para vocês verem como é difícil, gente. Eu argumentei, eu expliquei. Eu não estava com um sorriso lá em cima porque eu não gostei da situação de deixar as crianças sozinhas e ter que falar para ela na porta. Eu tinha horário de atendimento, que eu não me engano era uma sexta-feira, no horário que eles tinham educação física com outra professora. Quando eles iam para educação física com outra professora, eu tinha horário para atender as mães quando necessitavam. E ela não esperou a sexta-feira para o meu atendimento. Mas, de qualquer forma, eu expliquei tudo. Ela só se convenceu quando ela passou na direção. Isso foi muito chato para mim, assim. Mas talvez por quê? Porque eu era uma professora de 22 anos, muito novinha, né? E, às vezes, não se tem uma certa credibilidade. A gente tem que ir conquistando isso no dia a dia. Nunca mais ela me fez esse tipo de pergunta, digamos assim. Houveram tantos outros ditados que aconteceu isso e nunca mais ela questionou. Vou ver aqui a Adriele. Isso, ótima colocação da Adriele, gente. Quem puder dar uma olhadinha no bate-papo ali, tá? Ótimo, Adriele, exatamente isso. Matar essa charada. Bingo para ti. É esse o objetivo, né? Da gente pensar a avaliação nessa perspectiva. Ótimo, que bom. Ganhei amanhã vendo a aprendizagem de vocês sobre o que a gente está conversando. Isso aí, gente, tá? É isso aí mesmo. Bom, a gente tem mais um tempinho, eu vou dar um outro exemplo, tá, gente? Porque não tem como, assim, tem que falar. Arma e calcula. Quem nunca fez um arma e calcula? Enquanto aluno, enquanto professor, ou estagiário, ou PIBID. Então, na mesma época, lá em 2004, também tinha um arma e calcula. E a criança armou e calculou, e um número estava errado. E a avó da criança, no dia, veio com um caderno na mão e o lápis. Por que eu botei errado na conta? Se era um número. Sabe aquela conta do vai um? A criança somou e não somou aquele vai um que foi. E aí não deu certo. Por exemplo, era 4 mais 2, 4, 5, 6, mais 1, 7. A criança botou o 6. A conta está errada. Não, mas foi só um número. Mas a conta está errada.
E aí como é que a gente argumenta? Ah, tu quer ralar. Eu tenho isso, eu já escutei. Parece que a professora quer ralar a criança, quer. Isso era uma atividade de prova, tá? Atividade avaliada. Bem no final do ano. Eu disse, não, mãe. Nesse caso foi a avó, né? Não, vó, mas essa conta não tá correta. Se a senhora for fazer uma compra no supermercado, for calcular e tiver. Vai perceber, ou é exato ou não é. Matemática não é pode ser assim. Ou é ou não é. Então, e também, gente, foi uma situação na porta. Também foi uma situação na porta. Tá, pessoal? Então, assim, ó, para vocês verem o quanto nós, professores, somos questionados o tempo inteiro pelas famílias, pelos alunos, pela equipe diretiva da escola. Tudo isso eu estou contando porque a gente está falando de avaliação, e eu fui questionada nessas situações de avaliação. E o quanto a gente é questionado, e a importância, tudo isso para mostrar para vocês o quanto nós precisamos ter argumentos, o quanto precisamos estar seguros do que estamos trabalhando, não ter dúvida. Se está errado uma letra, a palavra não está correta, está errado. Se está errado na atividade do João, vai estar errado na atividade da Maria, da Joana também. Então, a gente precisa ter sempre argumentos. E se tratando em questões avaliativas, muito mais. Precisamos estar seguros do que estamos avaliando. Então, aquelas tabelinhas lá no final com os critérios, como eu faço com vocês, são excelentes, porque está ali, ó, está explicado, né? Bom, seguimos então. Vamos lá. O que mais a gente pode estar tratando aqui do texto, né? Eu anotei algumas coisas assim para lembrar, para falar para vocês que eu achei bem interessante, né? Ela vai sugerir, né, a autora, Maria Teresa Esteban, a criação de uma nova cultura, né, sobre a avaliação. Pensar a avaliação de uma outra forma. Uma avaliação que não seja excludente, uma avaliação que não contribua para a evasão escolar. E até no início do texto ela já começa a problematizar, né? Avaliar para quê? Será que a gente precisa avaliar sempre? Por que discutir ainda avaliação nesse século, né? Para que a gente ainda está discutindo avaliação? Então, que abordagem que ela vai trazendo quando ela problematiza isso? Ela vai dizendo que alguns alunos iriam adorar se não tivesse mais avaliação. Outros, talvez não, porque se esforçam, estudam, não iam achar coerente, justo não ser avaliado, né? Docentes, muitos, iriam adorar, porque a avaliação dá trabalho. Dá trabalho eu sentar, eu planejar uma proposta avaliativa, eu ter esse retorno de vocês, corrigir, avaliar, entender todo o processo de cada aluno na disciplina, dá muito trabalho. Então, se não tiver atividade avaliada, tá tudo bom, tá tudo certo. Então, alguns docentes também não iriam concordar, iriam achar que seria muito bom não ter, né? E aí ela questiona, a escola poderia existir sem avaliação? O que vocês acham? Ela faz esse questionamento. Se a escola poderia existir sem avaliação. Mas a gente deve pensar assim, ó, a avaliação ela faz parte da nossa vida. Nós somos avaliados o tempo inteiro. Se a escola não avalia, esse sujeito depois ele vai passar por processos avaliativos na vida. Processos seletivos de trabalho, de estudo para um nível superior, né, de entrevista de emprego, tudo isso é avaliação, né? Como que eu vou considerar os saberes? Então, o que ela propõe, a leitura que eu faço, não é que não haja avaliação, mas que a gente pense numa nova cultura, uma nova proposta, um outro formato, que a gente reinvente essa avaliação que tem sido excludente, que tem sido classificatória, né? Vamos ver aqui o bate-papo. Eu achei bem interessante quando ela traz aquela parte ali que fala de que passou-se em vez de colocar o número, né, passou-se a colocar letras, né? E na escola dos meus filhos é a tal das letras, né? Só que é muito interessante que quando eu li aquela parte, eu já me lembrei de uma das vezes que eu fui na avaliação final deles buscar na turma da Gabriele, no terceiro ano. E a professora, assim, ela todo tempo ela colocou no quadro, referiu a letra a uma nota. Uhum. Aí ela disse assim, para vocês entenderem, é assim, tal letra é 7, tal letra não sei o quê. E eu fiquei chocada com aquilo, então não adiantou nada. Tentaram estruturar, na verdade, por letras, mas na verdade é tudo falso, porque a concepção é a mesma, né?
É a mesma classificatória, assim, parece bonito para quem vê, mas não é, né? De fato, na prática, não mudou nada. Continua a classificação, ainda bem assim, ó, de tal nota a tal nota, é essa letra, tal nota, e eu fiquei, meu Deus. Ótimo, Charlene. Exatamente, gente. É mascarado, né? Tá mascarado. E eu, sinceramente, prefiro que seja, então, a nota. Sem mascarar a questão do conceito, a letra, porque é conceito, né? Se for o aluno é A, porque ele tirou de tanto a tanto. Ele é B, porque ele tirou de tanto a tanto, né? É exatamente para mascarar. É tentar se reinventar, é tentar uma nova proposta. Mas está mascarando, está mascarando. Tanto é que a professora nem soube apenas explicar as letras, os conceitos. Ela teve que voltar, ela acabou caindo no número, né? No número. Então, se é para mascarar, é o número, é isso aí mesmo. Tirou 7, tirou 8, tirou 10. E tá tudo certo. A questão toda é como que eu estou avaliando, que critérios que eu estou usando, né? E do que essa avaliação está servindo para esse aluno? É para ele realmente escrever, apresentar o que ele sabe? É para a gente perceber o que ele está aprendendo, o que ele não está aprendendo, para trabalhar em cima disso? É para isso que isso tem que servir, né? Agora, mascarar não vai fazer tanta diferença assim, né? O que mais, gente, a gente poderia estar trazendo? Querem relatar alguma experiência que viram? Fiquem à vontade, tá? Estou dando uma olhadinha aqui no bate-papo. E ela vai convidando a gente, né, pessoal, para estar refletindo sobre o fracasso escolar, o quanto a gente ainda encontra muitos alunos que evadiram por conta dessa repetência, né? Essa retenção lá nos níveis de ensino dos anos iniciais. Nas séries finais, então, é muito mais recorrente, né? Nas séries finais ali é muito recorrente as repetências, essa retenção, né? O aluno vai ficando mais de um ano no sexto ano, no sétimo ano, isso é muito recorrente. E aí depois a gente não sabe por que o aluno evade também, né? E a questão da EJA também, que a gente vai depois encontrar esses alunos lá na EJA, né? O quanto a educação de jovens e adultos tem tido um outro formato. Não é mais aquele senhor, aquela senhora que voltou a estudar, mas é aquele aluno que evadiu lá do sexto ano, do sétimo ano, e que agora está na EJA, porque não tem mais idade para estar no diurno. Ele não tem mais idade para estar no sexto ano com uma turma com crianças daquela idade, porque ele já está recorrente, né? Ele já está repetindo de ano há mais de 1, 2, 3 anos. E aí esse aluno, então, é transferido para o noturno, para a turma de EJA. E hoje as turmas de EJA estão sendo completadas, estão sendo frequentadas por alunos que evadiram do diurno, né? E evadiram por quê? Por conta dos processos avaliativos, muitas vezes, né? Alunos que têm dificuldades de aprendizagem, alunos que não estão estudando, que não conseguem, alunos que têm algumas dificuldades bem pontuais de aprendizagem, né? E que às vezes o professor deixa passar, não chama a família para fazer um trabalho coletivo, né? Não encaminha para orientação educacional, porque também quando a gente percebe isso, o trabalho não pode ser só do professor. A gente tem que trabalhar, a gente não pode se sentir sozinho, né? A gente tem que buscar uma equipe multidisciplinar, a gente tem que buscar família, a gente tem que buscar o pedagógico da escola, a orientação da escola, né? Para resgatar esse aluno, que a gente está falando desde o início, né? Esse resgate, resgatar essa aprendizagem, ver o que que esse aluno, por que esse aluno não está avançando, né? Porque o que está acontecendo que ele não está avançando? É porque ele falta à escola? Ou ele vai para a escola, mas ele não avança? Bom, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. A minha sogra é de fora, né? E lá, assim, é notório ainda que as crianças vão até a idade que precisam e depois param de ir para a escola, né? E tem uma família bem próxima da minha sogra que, assim, ó, até a própria mãe já fala, não, agora ele roda esse ano e passa no outro, porque todos os filhos dela são assim, e aí roda no ano e no outro ano o colégio alivia e passa, sabe? Só que quando eles passam para o noturno, eles não ficam nem um ano, aí eles param de estudar, todos eles. Ela tem 5 filhos e está sendo todo o processo assim, sabe? Quando chega na idade, é isso que acontece. Primeiro que eles não valorizam a educação, né? Não entendem como necessário aquilo, porque sempre viveram ali, trabalhando da terra, no gado e tal, e é aquilo que eles praticam e não veem perspectiva na educação. Então, quanto a escola
pode ainda atrapalhar ainda mais, né? Em vez de dar uma esperança para aquelas crianças, para que eles possam mudar de vida, não. Vai continuar reproduzindo o mesmo que seus pais, porque não tem perspectiva nenhuma. Então, quando eles passam para a noite, eles já estão trabalhando na melancia, na cebola, então eu já estou ganhando meu dinheirinho. Então, para que eu vou ir para a escola? Isso é terrível, e aí mostra que a avaliação não funciona mesmo, porque daí avaliou, rodou aquele aluno que ele já não tem mais vontade de ir. Realmente eu sou burro e não aprendo, é isso que acaba... É bem triste isso, então a gente tem que pensar, principalmente quando a gente cair nas escolas de periferia, né? Porque está sendo excludente, e uma da minha inserção, eu caí numa escola bem pobre, e eu ouvi do professor também no terceiro ano dizendo, a minha turma ainda é mais ou menos, porque a 33, aí sim, não tem quem faça. Então, assim, a gente acaba reproduzindo, né, esse tipo de coisa depois, se a gente não parar para pensar na nossa prática docente. É muito triste isso. Gente, o que a Charlene retrata, né, é uma realidade da zona rural, mas é uma realidade tão próxima de nós aqui também, né? Exatamente na periferia a gente encontra muito essa realidade, né? As crianças começam a se envolver em atividades profissionais com a família, né? Vão perdendo o interesse pela escola por conta da reprovação, né? Então a avaliação ela não é a única vilã, né? Já pode achar que ela é a vilã desse processo, né? Existem fatores externos, existem fatores familiares, como a gente viu no relato da colega, né? A família não aposta na educação, a família não entende dessa forma, né? Embora o professor faça depois um trabalho, chame a família e converse, nem sempre a gente consegue. Então, infelizmente, é uma frase que eu não gosto muito de usar, mas que é realidade, nós não vamos conseguir resolver os problemas de todos. Não vamos. A gente vai ter uma situação com um aluno com esse relato da Charlene, qual é a nossa postura, o que fazer? Bom, eu lá na escola, o que eu iria fazer? Eu iria chamar a família. Eu iria falar o quanto esse aluno está sem vontade de estudar, o que está acontecendo. A família ia me relatar que ele já está trabalhando e tudo mais, né? A gente teria que fazer um resgate, tentar ver o que poderíamos fazer. Mas a gente não consegue resolver o problema de todos, né? Agora a gente não pode desistir, a gente tem que, né, tomar uma iniciativa e tudo mais. Mas é relato, assim, ó, bastante frequente, né? O teu relato é bem frequente, assim, de situações bem semelhantes, né? Principalmente quando o aluno chega na educação de jovens e adultos. Ele vem com um histórico bem semelhante ao que tu trazes, né? Bom, mas para a gente evitar, né, evitar essa evasão, evitar que os alunos, né, fiquem sendo retidos nesses níveis de ensino, né, fiquem reprovando, a gente tem que pensar nessas práticas que sejam práticas coerentes, né, com o dia a dia dos alunos, que eles tenham interesse de estar na escola, que a escola seja um lugar feliz, um lugar bom de estar, de aprender coisas diferentes, coisas novas, coisas boas, coisas que façam sentido para eles, né? Saberes que eles que possam estar contribuindo na formação deles, não só na formação quanto daqui a pouco um profissional, mas na formação enquanto sujeito crítico, né? Da nossa sociedade, né? Levá-los a pensar sobre isso. Bom, mas ir para a escola é bom e é importante. E para muitos não é bom. Para muitos é um castigo para a escola, né? E como tornar esse lugar um lugar acolhedor, um lugar que seja prazeroso? É uma responsabilidade nossa? Também. Mas é também da família, né? De mostrar o quanto é importante estar lá. Né? Então, a avaliação, ela é responsável pela exclusão, como a autora vai trazer? É. É responsável pelas desigualdades? É. Mas as desigualdades estão aí. A nossa sociedade é uma sociedade desigual. Né? As pessoas valorizam o que tu tem, não o que tu és, não o que tu pensas, o que tu falas, o que tu fazes, mas o que tu tem, o que tu possui. E isso vai repercutir lá na sala de aula. Não tem como isso não estar na nossa escola. A escola faz parte, né? A escola é um espaço, é uma instituição, né? Que segmento da família. Então, isso vai acontecer. E nós vamos estar mediando isso, né? Vamos estar fazendo a nossa mediação, né? Para que a nossa prática seja mais crítica e mais reflexiva possível. E quando eu digo crítica e reflexiva, não é porque os autores falam que é bonito de falar. Quando eu digo crítica, é de levar os alunos a pensar sobre o que a gente está falando. É levar os alunos a entender por que é importante a gente aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se posicionar no mundo, para não aceitar tudo que está posto, né? A pensar sobre o que está sendo dito. E é nesse sentido que eu falo que a gente tem que ser um professor problematizador,
né? E o Paulo Freire nos ajuda muito lá na pedagogia da autonomia, que eu acho que nenhum professor, que nenhum pedagogo pode sair, ninguém pode receber um título de pedagogo se não leu Pedagogia da Autonomia. É aquele livrinho que tem que estar assim, ó, com a gente, né? Então, é importantíssimo, não tem como. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Fica aberto nesses últimos minutinhos da aula, tá? Dúvidas, perguntas sobre a disciplina, finalização, então. Primeira pergunta, como eu organizaria uma proposta avaliativa da aprendizagem e ensino das ciências sociais em turmas de anos iniciais com crianças ou jovens e adultos? E aí? Como que eu pensaria numa atividade avaliada? Alguns alunos me perguntaram da outra disciplina se podem colocar essa resposta no fórum por escrito e com essas respostas. Eu deixei a critério de vocês, tá? Porque no fórum vocês têm a possibilidade de anexar um documento também, né? Então, aí fica a critério de vocês. Segunda pergunta, quais aspectos apresentados pela autora sinalizam uma avaliação na perspectiva excludente? Eu acho que isso a gente falou o tempo todo da aula, né? Essa resposta vocês já têm. Certo? O pessoal já está aberto ali para vocês, se alguém estiver olhando concorda comigo. Dia 26 de março seria a nossa última aula, né? Última aula, nosso último dia, finalização do módulo. Eu deixei livre, tá, gente? Assim, não tem aula síncrona, não tem atendimento, tá? Deixei livre para vocês finalizarem as atividades da disciplina, postarem, que é o dia que tem que postar, tá? Então, não tem atividade, não tem outra temática para discutir, para postar, não tem. É uma aula para vocês finalizarem os trabalhos. É claro que se alguém precisar, eu acho que é bem importante você deixar bem claro, tá, turma? A professora disse que dia 26 não tem nada. Dia 26 está sendo aberto para vocês finalizarem as atividades avaliadas e postarem. Se nessa semana, de hoje até o dia 26, surgirem dúvidas, necessidade de atendimento, vocês têm que entrar em contato comigo e a gente agenda, certo? Se não tiver agendamento, vocês estão liberados. Então, agora lá por terça-feira surgiu uma dúvida e eu tenho que postar o trabalho dia 26, vou chamar a Dani, vou ver se a Dani tem um horário para a gente conversar, certo? Então, não tem aula propriamente dita, mas estou disponível, tá bom? Então, da minha parte era isso. Estou aberta a respostas, se tiverem algumas perguntas, tá? Agradecer a presença de vocês nas aulas síncronas, o envolvimento com a disciplina. Gostei muito da turma, tá? Gostei, já manifestei em algumas reuniões o meu carinho pela turma, a minha admiração, uma turma super envolvida, super dedicada, tá? Parabenizo vocês. Lamento não conhecê-los pessoalmente. Talvez eu seja a única professora que vocês não conhecem pessoalmente, não sei. Mas eu lamento. Daqui a pouco a gente vai se encontrar no estágio, não tenho dúvida disso. Eu sou professora orientadora de estágio. Então, gostei muito mesmo, estou falando com bastante sinceridade. Espero de coração que a disciplina tenha contribuído. Contem comigo para além da disciplina, acho que isso é importante saberem. Daqui a pouco vocês estão trabalhando, estão planejando algo no campo da minha disciplina, no campo do que eu trabalho. Tem a minha dissertação, tem a minha tese aí disponível, podem olhar, que eu puder auxiliar. Rapidinho, a gente estava falando agora de fracasso escolar, de repetição e tudo mais, né, de reprovação. A minha dissertação de mestrado foi no campo da educação ambiental aí na FURG. Eu fiz pesquisa com crianças, com famílias que tinham crianças na escola com elevado índice de reprovação na classe de alfabetização. Então, eu fiz entrevista narrativa, eu escutei essas famílias. E essas famílias são ali do bairro Castelo Branco. Eu fui na casa dessas pessoas, eu escutei o que essas pessoas tinham a me dizer, o que elas pensavam sobre o que estava acontecendo com as crianças. As crianças com 3, 4 anos na antiga primeira série, porque naquela época não tinha o ciclo da alfabetização. Então, a minha pesquisa vai trazer um pouco disso, do mestrado, tá, gente? Fica aí o convite, quem tiver interesse. Está disponível na biblioteca da FURG, né? Está online a dissertação e ela vai tratar um pouco dessas questões. Tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo carinho. Estou disponível o que precisar. Bom finalzinho de módulo para todos e para todas. E foi um prazer, tá? Se cuidem, se protejam, cuidem dos familiares de vocês e fiquem bem.